Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre participação e cidadania dos adolescentes e jovens do programa Percurso Cidadão do Sonho à Ação, que está a ser desenvolvido na Guiné-Bissau pela organização não governamental ESOR, em parceria com várias organizações, entre elas a RENAS, a Rede Nacional das Associações Juvenis. Vamos conhecer como atividades de projetos de vida estão a ser conectados com um incentivo à participação cidadã dentro da comunidade escolar e como esta metodologia promove projetos de vida ao mesmo tempo que prioriza os direitos das crianças e dos adolescentes. O Percurso Cidadão veio propor aos jovens esse espírito de serem eles a planejar o futuro, ajudando estes jovens a poderem ser autores da mudança da sua comunidade, da sua realidade onde estão a viver. Também o cidadão tem como objetivo responder às necessidades destes jovens. A necessidade no sentido de poderem ser eles a falarem, de poderem ser eles a proporem o que querem, de poderem ser eles a desenharem o caminho que querem andar. Conosco temos Nekak Morgado, coordenador de Educação e de Formação e Inserção Profissional da ONG ESOR na Guiné-Bissau, e Lino Sako Mané, técnico do programa Percurso Cidadão, mas também investigador, radialista, ativista social e coordenador do Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da RENAS. Temos aqui hoje uma novidade no nosso programa. Como vocês viram nos créditos do último episódio, esta temporada do podcast Eduquê, vamos revezar eu e a Andressa, porque por vezes a agenda tem sido complicada de conciliar, e este é o primeiro episódio que temos também dois convidados. Portanto, aqui há uma inversão. Temos um apresentador e dois convidados, neste caso da Guiné-Bissau, e temos ainda outra novidade. Estes nossos convidados estão a gravar o programa e eles estão na Rádio Jovem da Guiné-Bissau. Quero mandar aqui um grande abraço para a Rádio Jovem da Guiné-Bissau e por terem facilitado este processo de gravação na Rádio Jovem. E agora, sem mais demoras, o que eu queria perguntar era se a vossa organização, a ESOR, não é, promove o programa Percurso Cidadão do Sonho à Ação. Se nos podem explicar quais são os objetivos deste programa, como este programa está inserido no contexto social da Guiné-Bissau, tendo em conta que é um programa que é implementado em vários países, incluindo, por exemplo, no Brasil. E que a ESOR, desde a sua chegada na Guiné-Bissau, em 2009, o espírito da ESOR é ouvir os adolescentes, ouvir os jovens. Ouvir essa camada para a ESOR e permitir com que adolescentes e jovens puderem pôr as suas aspirações, pôr os seus sonhos. E a partir destes sonhos e aspiração dos adolescentes e jovens, propor uma ideia para que esta camada pode iniciar uma vida de uma forma condigna. Porque muitas vezes nós esquecemos que é uma camada também que tem palavra, tomando em consideração a realidade socioeconômica, sociopolítica da Guiné-Bissau, em que no meio comunitário são os mais velhos que podem falar, são os mais velhos que têm que dizer tudo no sentido de orientar os mais novos. E o Percurso Cidadão veio propor aos jovens esse espírito de serem eles a planejar o futuro, ajudando estes jovens a poderem ser autores da mudança da sua comunidade, da sua realidade onde estão a viver. Também o cidadão tem como objetivo responder às necessidades destes jovens. A necessidade no sentido de poderem ser eles a falarem, de poderem ser eles a proporem o que querem, de poderem ser eles a desenharem o caminho que querem andar. Também é no sentido, o objetivo também é no sentido de fornecer aos jovens uma ferramenta que lhes permita conseguirem andar num bom caminho, conseguirem poder se ajudar uns aos outros. Porque, na verdade, o espírito guineense, falando na realidade guineense, o espírito guineense é cada um, muitas vezes é da sua comunidade. Pelo facto de nós temos o espírito nacional, mas também temos, nós chamamos da morança, da tabanca, que na Europa se chama da aldeia. Essa vedação comunitária, o espírito da ESOR é demonstrar a esse jovem que nós não terminamos na nossa vida, não acaba na nossa aldeia, na nossa tabanca, na nossa comunidade. Vai para longe, vai para os outros lugares, vendo a realidade da globalização. Fornecer aos jovens essa habilidade de poder integrar numa outra realidade. A realidade é fora
fora do seu meio. Também de estimular a confiança de poderem estar no meio da sociedade e de se poderem integrar-se. Porque muitas vezes pensamos que todos podem integrar, mas é verdade que nem todos podem entrar no meio onde não conhecem. O Percurso Cidadão dá aos jovens essa habilidade de se poder buscar como integrar onde chegar. Porque o chegar é uma outra coisa. O estar que é importante. O saber entrar, o saber enquadrar-se. Isso é melhorar o nível de conhecimento e de competência desses adolescentes. Porque os temas que são abordados no Percurso Cidadão são temas da atualidade, a sexualidade. Hoje pensa-se que é muito bom quando um adolescente cresce ter 3, 4 namoradas ou ter 4 ou 5 namorados. Este poliamor e a poligamia, que na realidade africana, a realidade guineense, é muito bem conhecida, luta-se a mostrar aos jovens que isso tem a sua consequência. E como é que nós, enquanto adolescentes, podemos crescer no meio desta situação em que os nossos pais já estão metidos? Como é que nós podemos lidar com essa realidade e não ficar a pensar que isto é que bom? E perceber que o poliamor, a poligamia, não é o que se ajuda no desenvolvimento integral da pessoa humana. Também luta-se a melhorar nos adolescentes e jovens aquele espírito de pensamento crítico. Como eu disse no início, para um guineense, no meio onde está uma idade adulta, mais novos não podem falar. Mesmo com uma ideia boa, mesmo tendo uma ideia que pode ajudar o seu meio, a sua comunidade a crescer, não se deve falar no meio da pessoa adulta. Obrigado, Ncaxi. É interessante esta vossa abordagem, mas pode-nos explicar melhor como é que funciona a metodologia de ação deste programa, do Percurso Cidadão? Como é que funciona esta metodologia? Como é que trabalham com os jovens nas comunidades e todos os parceiros? A metodologia é uma metodologia integrada na comunidade. É uma metodologia que permite com que desde a comunidade até aos parceiros se podem se pronunciar. Começa-se com o que nós chamamos de visita à comunidade. A primeira coisa que se faz na metodologia de Percurso Cidadão é ir visitar a comunidade. Os animadores vão às famílias, vão visitar os adolescentes, vão falando dos adolescentes de Percurso Cidadão, o que é que isso pode trazer para a família, os benefícios, e como é que a família pode integrar também no acompanhamento dos meninos, dos adolescentes que saem da casa. Depois disso, faz a inscrição. Depois da visita, mostrar à família a importância do Percurso Cidadão, faz-se depois uma inscrição. As famílias interessadas vão inscrevendo os adolescentes. Luta-se em envolver desde o início a família. Depois da inscrição, esse é o que nós chamamos de percurso, que dura 5 meses, em que os adolescentes são orientados nos temas. São orientados nos temas que são já predefinidos e outros temas que se pode se integrar. E nesta dinâmica de Percurso Cidadão de 5 meses, faz-se o que nós chamamos de visita domiciliária, que quer dizer que os animadores que são formados vão à casa destes adolescentes para perceber se o que estão a receber nas oficinas do Percurso Cidadão está a refletir na vida destes adolescentes. Nesta comunicação, ou diálogo com a família, permite-se perceber como redirecionar os adolescentes para uma conduta social, para uma conduta da vida integrada. Depois disso, faz-se o que nós chamamos de educação parental. Os temas que são abordados com os adolescentes também são abordados com a família, para permitir a família poder andar-se no mesmo nível com os adolescentes. Porque muitas vezes nós pensamos que o que se dá, o que se fala na oficina, os pais têm que se adaptar a isso. Achamos que, na metodologia do Percurso Cidadão, que os pais também devem ser formados. Formados no sentido de poderem debater sobre o tema. E a regra geral é aquele espírito adolescente a ensinar o adolescente, do jovem ensinar o jovem. É um debate aberto, um debate em que não existe o animador, está lá como uma pessoa orientada, não uma pessoa agressiva, que dirige, mas está para orientar o debate. Isto é a metodologia do Percurso Cidadão. Como já referimos um pouco, não é? O Percurso Cidadão envolve as famílias, mas também envolve organizações, como por exemplo a RENAS, não é? A Rede Nacional das Ações Juvenis. E se calhar passava agora, se calhar deixava o Lino explicar um bocado, então, enquanto membro do percurso, não é? Ex-participante do Percurso Cidadão, membro da RENAS e agora como técnico também do projeto, se nos podia explicar melhor como é que, por exemplo, a RENAS se envolve neste programa e qual é o contributo para o programa da rede, da RENAS, mas também dos outros parceiros. Ok, muito obrigado. Também vou aproveitar o espaço para agradecer a reação da Rádio Jovem, porque a comunicação depois vai ser transmitida e isso é muito bom. Só dizer que a RENAS é uma organização que podemos dizer que é uma rede que congrega 81 organizações
dentro dela. Tem 81 organizações filiais. A RENAS tem como missão que é promover a ativismo juvenil como uma forma de combater a pobreza e o desenvolvimento sustentável. Então, na nossa opinião, isso seria possível com a envolvência dos jovens na tomada de decisão, mas também, antes de mais, prepará-los. Eu, em 2017, trabalhei como estagiário do PSC e também fazia outros trabalhos com essa. Naquela altura, não era membro da direção da RENAS. Isso aconteceu em 2019, 2 anos depois. Em 2020 e 2021 começamos esse processo de trabalhar com essa. Então, para mim, é uma coisa que eu já havia conhecendo há algum tempo. Por dizer que, no início, o nosso objetivo era exatamente, através do Percurso Cidadão, dinamizar mais a missão da RENAS em como empoderar os jovens nas suas comunidades. Isso aconteceu porque a RENAS também tem um espaço de educação não formal que acontece todos os anos em agosto, que é a Escola Nacional de Voluntariado, diferentes oficinas. Mas é um pouco diferente porque é realmente direcionada aos adolescentes de 14 a 18 anos. Nessa outra é uma missão de RENAS porque é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova para mim, que eu já trabalhei com questões de organização. O Percurso Cidadão consegue, nessas comunidades, já agora com Bairro de Boa e com a Grace. A Grace significa Associação Guinense de Reabilitação dos Cegos. O Percurso Cidadão está a ser implementado em parceria, em colaboração, em estreita sintonia com essas organizações. Em Bairro de Boa acontece 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, e com a Grace acontece no dia sábado. E nós, enquanto RENAS, eu, enquanto técnico, faço o trabalho não só de preparar os animadores, mas também como realmente podemos, através dos conteúdos, durante 5 meses, trabalhar cada adolescente que se inscreveu no Percurso Cidadão. E se calhar continuávamos então com o Lino, porque tinha mais uma pergunta para si, que era: como ex-participante deste programa do Percurso Cidadão do Sonho à Ação, pode-nos contar qual foi o impacto que este programa teve no seu trajeto pessoal e agora também profissional, se calhar? Por exemplo, no início eu estava entrando na universidade, agora já terminei, não concluí ainda todo o processo, né, acadêmico, mas o Percurso Cidadão marcou a minha entrada enquanto estudante de Sociologia, que é uma parte que me ajudava a entender realmente o conceito social e a dinâmica das comunidades, porque realmente, quando se trabalha com adolescentes, tens que trabalhar para além daquilo que é apresentado na sessão do Percurso Cidadão. Principalmente o espírito, a autoconfiança ou não. Por exemplo, há adolescentes muito mais livres, muito mais à vontade, muito mais preparados nas suas famílias, mas há aqueles que não. Por exemplo, no Percurso Cidadão, nós trabalhamos com adolescentes que estão numa situação de precariedade. Chamamos de crianças carenciadas. E se vamos ver isso no contexto da Guiné-Bissau, é difícil decifrar isso, porque a Guiné-Bissau é caracterizada pela pobreza que existe e é difícil distinguir uma criança carenciada ou seja, de outra, né? Então, nós estamos nessa situação e me permitiu conhecer não só a realidade sociopolítica das crianças, mas também como, através das estratégias e metodologias do PC, Percurso Cidadão, podemos orientar esses adolescentes e, consecutivamente, multiplicar esses conhecimentos. Tendo em conta um aspecto importante que foi referido agora, que é, digamos, os índices elevados de precariedade e de pobreza, temos agora, além da instabilidade política, não é, da Guiné-Bissau, estamos agora, que ainda não acabou, pode parecer em alguns países que já acabou, mas ainda não, temos a pandemia de Covid-19, e podem-nos contar qual é o impacto que a pandemia de Covid-19 tem tido nos jovens e como, novamente, o PC, não é, o programa Percurso Cidadão, tem contribuído para mitigar estes efeitos? Exatamente. Quando o Ncaco falou isso, eu também falei de 5 meses de percurso. Em cada mês abordamos um tema e dentro temos subtemas. Mas exatamente no mês 2 do percurso fala-se de saúde e prevenção. O Percurso Cidadão existia antes da pandemia de Covid-19. O Covid foi uma adaptação à nossa realidade, a realidade mundial também, porque o Covid-19, no início, todo mundo pensava que é uma coisa que vai chegar e depois algum tempo vai passar. Mas ao longo do tempo percebemos que isso é uma coisa que não vai ser de imediato, então adaptamos as metodologias, os conteúdos, para que as crianças possam, através do Percurso Cidadão, podemos sensibilizá-las, podemos prepará-los, porque também temos umas atividades dentro do PC que chamamos de atividade comunicadora. Os adolescentes são preparados
para multiplicar essas informações nas escolas ou bancárias, ou seja, onde o grupo de jovens costuma agrupar. Lino, se calhar para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, podes só explicar melhor o que é que quer dizer, o que é que na Guiné-Bissau se chama de bancadas. Os ouvintes que estão fora da Guiné-Bissau não vão perceber o que é uma bancada na Guiné-Bissau. Quando chamam bancada, o que é que isto quer dizer? Trata-se de um espaço onde os jovens, não só, porque não só os jovens estão a agrupar, por exemplo, por debaixo de caju, ou também de um amigo, onde, finais da tarde, ou de manhã, ou à noite, as pessoas costumam agrupar-se de um bairro para um convívio. Não é restaurante, não é bar, mas é um convívio sempre. Nós preparamos, às vezes, os docentes para ir lá fazer a sensibilização para as mensagens que, na altura, também estavam a ser divulgadas pela equipa Alto Comissariado de Guiné-Bissau, em certa colaboração com a ESO e algumas mensagens que podem ser benéficas para as comunidades. Se calhar, não sei o que é que se aconteceu isso. É só para dizer que, inicialmente, como o Lino está a dizer, os jovens, os adolescentes estão perdidos. E mesmo nós, quando chegou a notícia de que estamos perdidos, tomando em consideração que a Guiné-Bissau, em termos de saúde, não estamos preparados para poder gerir a situação pandémica, neste caso do Covid, ficamos preocupados. Daí, através da sensibilização do tema de saúde e prevenção, aproveitamos esta oportunidade para direcionar os adolescentes jovens no sentido de poderem serem eles a multiplicar as informações de prevenção. Nas famílias, muitas vezes, isso deu grande impacto. Havia inicialmente famílias que queriam tirar os jovens de Bissau, porque também o comportamento da autoridade nacional não foi inicialmente nada bom. Começaram por parar tudo. Parar tudo numa sociedade em que as pessoas não têm nada. Nem havia circulação, nem havia ações do Estado para poder, do governo do Estado, para poder subvencionar ou ajudar a população. Havia realmente uma pobreza tremenda. Os adolescentes e jovens serviram como aqueles que vão pedir, através da ação solidária, que é uma parte do cidadão, pedir aos que têm para se poder repartir os que não têm. Pegaram as contribuições das pessoas que têm, por exemplo, as mulheres que fazem horticultura, davam o que têm, o que produziam, para levar às famílias que não têm como sustento. Isso permite os adolescentes poderem gerir o espírito de Covid. Para nós, o impacto foi muito grande, porque os adolescentes realmente perceberam o que é a pobreza e como é que no meio da pobreza nós podemos ajudar uns aos outros. Como é que podemos ser os verdadeiros irmãos da situação de Covid. Isso ajudou muito. E o impacto do percurso nesta questão de Covid é a ação mais de solidariedade. Os que têm poder se ajudar, os que não têm. Que é uma realidade muito bem vivida aqui na Guiné-Bissau. Como estava a dizer ali, não é possível perceber quem é que tem e quem é que não tem. Nós vivemos numa vida comunitária. Quem tem ajuda quem não tem. Mas também não é menos verdade que está-se a crescer a dimensão do nível de estratificação social que é grande. Os que têm, muitas vezes, fecham com o que têm. E o Senhor permitiu com que os que têm, os que não têm, possam viver no mesmo nível. Por exemplo, também, naquela altura, como um cara que estava a dizer, a dinâmica social que estava a viver na Guiné nessa altura foi um pouco de desconfiança e dificuldade em como realizar eventos que tradicionalmente agrupam pessoas, tipo 20, 50 pessoas em um determinado espaço. Mas o cidadão veio dar um exemplo de que é possível organizar espaços que, naquela altura, foram suspendidas todas as dinâmicas escolares e, por exemplo, isso atrasou um pouco na situação de identificação das crianças que eram associadas às escolas, né, tradicionalmente também no percurso. Então, nós, através do percurso, podemos dizer que criamos um modelo alternativo de que podemos avançar com a educação, podemos levar a criança à sala de aulas, adaptando-se à realidade do Covid-19, com novas abordagens, com introdução de máscaras, mas também distanciamento e outras dinâmicas metodológicas que nós, através do curso e através do ESO, conseguimos ter acesso, mas também como colocar isso em funcionamento. Isso funcionou com a PRODES, também funcionou com a GRI. Já a GRI, a dinâmica está a ser implementada com as crianças. O PC está se alargando para toda a escola, porque tem uma escola bem branca, tem outras crianças também com deficiência visual, que através das metodologias do PC, distanciamento e a própria dinâmica da sala, conseguiu adaptar essas metodologias e melhorar a situação das crianças na escola. Obrigado, muito interessante. Os nossos ouvintes hoje já ficaram mais familiarizados com outros conceitos, como
como já falaram, as bancadas, o Jumbai, não é? O que acontece nas bancadas do Jumbai. Já o Nekak também há pouco falou das moranças e desta banca, já é muito, muito interessante, não é? Estes nossos diálogos com vários interlocutores, não é? Conceitos e expressões de outros países circulem melhor e as pessoas conheçam. Mas agora, para finalizarmos a nossa conversa, e depois o Lino pode e deve responder, e o Nekak também, a esta pergunta, perguntem para os dois, tendo por base a vossa experiência e o trabalho que fazem no percurso cidadão do Sonho à Ação, qual é o conselho que vocês dão para quem está lá na linha da frente da educação? Quando demos linha da frente, quem está a trabalhar na educação, para os educadores, qual é o conselho que vocês dão? Tendo por base, até mesmo vocês já foram falando como o percurso cidadão, não é? Como as atividades do percurso cidadão ajudaram o regresso das crianças à escola e adaptarem-se às questões da pandemia. A educação formal e a educação não formal há muito tempo têm se complementando. Mas o que eu quero dizer é que, através da experiência do percurso cidadão, nós podemos tirar algumas lições. Primeiro é que a capacidade de produção de conhecimento das crianças e dos adolescentes, para ser mais específico, podemos dizer que não é a mesma coisa com outros membros da sociedade. Isso quer dizer que, dentro das nossas dinâmicas de ensino, devemos ter a capacidade de criar estratégias para adaptar-se aos contextos que possivelmente podem aparecer a qualquer momento, como o Covid-19 apareceu, interrompeu todos os processos de ensino na Guiné-Bissau, porque não só aconteceu nos jardins e nas escolas secundárias, aconteceu também na universidade. Por exemplo, na minha universidade, ficou suspenso por quase 2 meses funcionamento, porque não tinha estratégias e plano para adaptar. E o próprio Alto Comissariado e o Ministério da Educação não soube criar estratégias e planos de adaptar. A única coisa que faziam era suspender tudo, marcar outra data da abertura, depois voltar a aprender. Posso dizer sobre isso que tem uma facilidade que realmente podemos continuar a aproveitar, que é não só criar espaços para o empoderamento das crianças, para eles possam falar, divulgar outras informações, discutir sobre alguns assuntos, mas também de, através da própria mitologia, criar um laço que vai criar mentalidade, vai elevar a consciência dos adolescentes para que ele possa cuidar-se. Vamos imaginar, numa escola temos 100 alunos. Cada um pode se cuidar, tem que tomar medidas de prevenção e de não prejudicar o outro. Tenho certeza que vamos ter um espaço livre dentro das escolas que vai realmente favorecer uma clima de continuidade, mesmo no tempo da Covid-19. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, enquanto uma estrutura magna, neste caso, por ser Ministério da Educação ou outras franjas da governação na Guiné-Bissau, pode entender que, não vou dizer que vai aparecer, mas vão aparecer sempre situações como esse, que realmente devemos ter uma política que não só vai nos permitir adaptar à situação, mas que vai nos permitir continuar a melhorar a estratégia, o plano e o sistema de ensino. Se calhar são conselhos que eu tenho e vou deixar para o Ricardo também. Eu gostaria de dizer que a educação deve ser pensada no sentido de preparar os jovens. Preparar os jovens para depois gerar a sociedade, viver nessa sociedade. O que nós na Guiné pensamos de educação nessa nossa realidade é que é só dar os conteúdos que já são programados. E muitas vezes nós não pensamos de que as realidades mudam. Nós não pensamos que a dinâmica social, e nós não adaptamos a esta realidade. Estamos num mundo em que, como disse a Unesco, através da Educação para o Século XXI, que é no sentido de preparar os jovens para uma convivência social. O aprender a conviver, aprender a ser. Isto é que deve ser a nossa dinâmica de ensinar. E nesse o cidadão percebe que os nossos governos devem pensar nos jovens para a sociedade, não nos jovens para serem instruídos como pessoas que reagem de uma forma mecânica. Isto é matemática, 1 mais 1 é 1. Não. Como é que 1 mais 1 pode ser 1? Como é que na realidade social pode ser interpretada e pode ser vivida? E quando nós estamos a pensar a educação, devemos pensar a educação no sentido da convivência social. Porque todo ser humano preparado na escola vai vivendo numa sociedade. E essa sociedade, hoje, não necessita de quem é mecanicamente instruída e quem sabe relatar com ela. Daí é que entra a educação não formal. E que também sempre entrou a educação informal. Viver onde nós estamos. E como nós podemos lidar onde nós estamos. E o sistema educativo, a meu ver, deve saber enquadrar o seu conteúdo, no seu currículo, a vivência social. Os temas da atualidade. Como eu diria anteriormente,
sobre a poligamia, que talvez na sociologia se vê, mas na realidade como é que é interpretada? A situação da sexualidade, como é que se vê e como é que é interpretada? A situação de sentir-se que és pertencente à sociedade. Como é que tu podes dar a sua contribuição nessa sociedade? Como é que tu podes trabalhar para desenvolver a sociedade? E melhor de tudo, preparar o jovem para poder construir o seu curso, o seu processo. Como é que ela, a partir pode se construir a sua vida? Como é que ela amanhã pode viver a sua? Na Europa isso é bem enquadrada, mas na realidade africana ou guineense ainda tem grandes lacunas. E os nossos professores de educação têm que ir para esse nível. Pegar os conteúdos da vida para integrar nos conteúdos da aprendizagem. Isso é que eu acho que é importante começar a pensar. Sei que é difícil porque realmente pensar a educação, de como é que as pessoas são estruturadas mentalmente. Para mim, a educação é mais do que ensinar. Para mim, a educação é preparar o jovem para viver na sociedade onde ele está. Caco Morgado e Lino Saccomané, muito obrigado por terem vindo ao Eduquê. Muito obrigado. Para nós é uma grande oportunidade vir a partilhar esta entrevista convosco. Você pode aceder ao manual do programa Percurso Cidadão do Sonho à Ação em www.esorifan.ong.org/pt/casa. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshedpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshed e Campanha Nacional para o Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de René Simão e Will Brem, Mariana Caselato, José de Lito Neto, Rui da Silva e Suzanne Verse são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeo, do Patron Based Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundations, pela NORAC, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, pelo Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!